Olá, tudo bem? Aqui quem fala, essa gordinha aqui descabelada, é a Flávia, a professora Flávia Cristina. Eu sou procuradora federal, ministro aulas de Direito Administrativo e Direito Previdenciário aqui no Damásio e sou a coordenadora da segunda fase da OAB em Direito Administrativo. Bom, se você está vendo esse vídeo, ou você ainda não sabe o que vai escolher, não é isso? Ou você quer ter a certeza, mesmo, você já tem até uma ideia daquilo que você quer para a segunda fase, mas quer ter certeza, né? Quero ter certeza que é administrativo mesmo, ou eu quero ter certeza que não é administrativo, Flávia? De qualquer forma, você está com alguma dúvida, né? De qualquer forma, você está com alguma dúvida. Ou ainda não escolheu, ou quer ter a certeza da área que aquela área que você escolheu é a mais adequada para você. Olha, houve uma época que nós tínhamos aí alguns mitos, né? Do tipo, faz penal, que é facinho, ou não faz civil, que é difícil. Mas eu, particularmente, acho que tudo isso já foi superado. Tudo isso já foi superado. Na verdade, eu acho que, para você escolher a sua segunda fase, o critério mais adequado é o da afinidade. É o da afinidade. Gosto, não gosto, tenho uma certa afinidade, não tenho. Porque, veja, primeira fase, você vê um monte de matérias. É constitucional, administrativo, tributário, penal, processo penal, e assim por diante, né? Uma enormidade de áreas do direito. Na segunda fase, não. Na segunda fase, você vai ficar um tempo só com aquela área. No caso administrativo, você vai ficar um tempão aí só em administrativo. Então, se você é uma pessoa que não suporta administrativo, vai ficar muito difícil, concorda comigo? Vai ficar muito difícil. Mas, Flávia, como é que eu vou saber se a minha afinidade é com o direito administrativo? A gente tem uma facilidade em identificar aquilo que não gosta, vamos dizer assim, né? Tem gente que odeia administrativo. Então, não aconselho. Mas eu vou fazer administrativo porque me disseram que o volume de matéria de administrativo é menor. É verdade. O volume de matéria de administrativo é menor do que o de outras áreas. Mas, de novo, se você não gosta de administrativo, vai ser uma tortura você ficar um tempão só estudando administrativo, baseado nessa história de que tem pouco volume. Não é, né? Vamos combinar, não diria que é a escolha mais adequada para você. Tá, Flávia, eu não sou uma pessoa que detesta o administrativo. Como é que eu vou saber se eu tenho alguma afinidade para fazer essa escolha pelo direito administrativo? Bom, primeiro, você gosta de direito público? Direito público, eu estou dizendo assim, constitucional, tributário, administrativo. Porque, às vezes, a pessoa ela tem, vamos dizer assim, ela gosta, ela não sabe muito bem se é administrativo, se é tributário, se é constitucional, mas ela já tem aí uma indicação das áreas do direito que ela tem mais afinidade. Aliás, aconselho, se você está vendo esse vídeo de administrativo, dá uma olhadinha também em constitucional, dá uma olhadinha em tributário, tá? Que são matérias aí, não diria irmãs, mas matérias-primas. Então, se você é uma pessoa que tem uma certa tendência a gostar de direito público, administrativo está na área. Se você é servidor, administrativo está aí na área. Se você, na faculdade, você gostava, né? Fez um TCC da área de administrativo, também é um sério candidato a fazer administrativo, ok? Ou, sei lá, Flávia, eu gosto muito de administrativo porque eu sei que nos concursos que eu vou prestar, eu quero ter a OAB, mas depois dos concursos que eu vou prestar, vou precisar muito de administrativo, também está na área. Então, dá uma olhadinha se você tem alguma afinidade maior com administrativo, tributário, constitucional. Outra coisa que você pode fazer, dá uma olhadinha nas provas anteriores. Dá uma olhadinha nas provas anteriores. Vê aí a peça, as questões. Dá uma olhadinha, vê se bateu uma química, né? Se bateu uma química aí. Eu acho que é um bom caminho também, para você ver se você tem essa afinidade. Porque eu, particularmente, acho que é este o critério que deve ser utilizado para a escolha da segunda fase. Não deve ser o critério mais fácil. Até mesmo, administrativo é uma das áreas que mais aprova. É uma das áreas que mais aprova. Se não me engano, a área que mais aprova é constitucional. Tá? Administrativo, acho que é a terceira área que mais aprova. Tá, Flávio, então eu vou fazer a área que mais aprova? Também não, né?
Se você é uma pessoa que não gosta da área que mais aprova, pô, vai ser complicado. Então, olha, leve em consideração isso, a sua afinidade. A sua afinidade. Ok? Muito bom. Flávia, quais os temas que mais caem? Aliás, vamos ver algumas dúvidas que os alunos costumam ter? Eu selecionei aqui algumas dúvidas que os alunos costumam ter para a escolha aí de administrativo. Então, eles costumam perguntar, por exemplo, ó, é necessário ter alguma prática para escolher administrativo? E aí eu já respondo, não há necessidade de você ter prática, de você já ter estagiado dentro do direito administrativo, você já ter trabalhado em um escritório. Não. Você não precisa ter prática em direito processual, em peças, para fazer direito administrativo. Tá? No nosso curso, a gente vai ensinar você a fazer isso. Vai ensinar. Então, você vai aprender desde o comecinho, competência, é como se faz uma inicial. Tá? Então, não precisa ter prática. Aliás, às vezes, até a prática, cá entre nós, às vezes até atrapalha um pouco. Porque aí o candidato tem alguns vícios, né? Algumas coisas que ele faz normalmente no dia a dia, e que, na prova, não vai ser legal fazer. Então, não se preocupa se você não tem nenhuma prática, vamos dizer assim, nem em direito administrativo e nem em qualquer outra área do direito. Okay? Isso não é, vamos dizer assim, isso não vai facilitar ou dificultar o seu aprendizado, o seu desempenho na segunda fase. Não há necessidade de ter prática. Okay? Outra questão, ó, o pessoal costuma perguntar, quer ver? Ó, joga lá para nós. Quais peças podem cair? Quais peças podem cair? Ó, na verdade, em todas as áreas, basicamente existem 4 tipos de peças. Vou falar de administrativo. Você tem uma inicial, pode ser uma inicial, pode ser um recurso, pode ser uma defesa ou uma petição simples. Não passa disso. Ah, mas e mandado de segurança? É uma inicial. Ah, mas e ação popular? É uma inicial. Então, mas contestação, defesa. Ah, mas agravo, recurso. Não sai disso. Ou é inicial, ou é recurso, ou é defesa, ou é uma petição simples. Okay? Não passa disso. Em administrativo, na maioria das vezes, o examinador ele exigiu do candidato, na peça, inicial, em primeiro lugar, e recursos, em segundo lugar. Basicamente foi isso. Tá? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para você. Tem aqui um quadro com as peças que foram pedidas desde o comecinho das provas. Ok? Se você der uma olhadinha aí com carinho, você vai ver a quantidade de vezes, vamos dizer, em que caiu uma inicial. Porque, olha aqui, ó, quer ver? Olha aqui. Quando a gente fala em inicial, eu estou falando, ó, mandado de segurança, uma anulatória. Estou pegando só esse lado, vamos dizer, né? Porque o outro também, ó, indenizatória, anulatória, uma contestação aqui, ó, inicial, mandado de segurança inicial, desapropriação indireta era inicial, ação popular, ó, aqui, recurso, petição inicial, tudo inicial, ó. Aí contestação, tivemos contestação aqui no exame 10, inicial de novo, aí um recurso, apelação, outro recurso. Aqui do lado, as últimas provas. Vamos pegar as últimas provas. A última prova cabia tudo e o céu também, né? Coube um inicial, uma anulatória, ou uma reintegração, ou, no final das contas, eles acabaram aceitando um mandado de segurança. Então, aqui cabia tudo e o céu também, né? Essa foi a última prova. Na prova de Porto Alegre, não sei se você sabe, nós tivemos um problema no exame 15, na prova de Porto Alegre, nós tivemos um problema lá no prédio, precisaram evacuar o prédio. Tá, aí tiveram uma prova separada. Apelação. Olha como caiu a apelação também, os últimos 3 exames seguidos, né? 20, 21, 22, apelação. Aí depois agravo, olha recurso, né? De repente o examinador começou a gostar de recurso. Mas se você olha todos aí, se você der uma olhadinha nesse quadro, vamos dizer aí, você vai ver que, na esmagadora maioria das vezes, o examinador pediu uma inicial ou
um recurso. Não tem muito o que pedir diferente disso. Então, não se preocupe com a quantidade de peças, porque, no fundo, é mais ou menos a mesma coisa em todas as matérias. Tá? Não se preocupe com isso. Aliás, nas provas, nessas últimas provas, já faz um bom tempo até, a dificuldade dos candidatos não é a identificação da peça. Não vem sendo a identificação da peça. A dificuldade dos candidatos, ultimamente, é o direito material. É a fundamentação da peça e a fundamentação, a resposta das questões. Então, a identificação da peça, houve uma época que era difícil, né? Aqui caiu, ninguém sabia muito bem, tal. Ultimamente, o problema não é esse. Ultimamente, os candidatos estão tendo problema com o direito material. É onde a gente tem que investir mais, ou pelo menos a maioria dos candidatos tem que investir mais. Então, não se preocupa com isso, ok? Não se preocupa com isso. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta que eu selecionei aqui. Quais peças? Aqui, ó. Peraí. Eita! Dedo gordo, né? Caramba, por que está passando? Aê! Dedo gordo. É isso que não consegue passar direito. Quais os temas que mais caem? Quais os temas que mais caem na segunda fase de administrativo? Ó, a segunda fase de administrativo, ela tem uma concentração muito grande em alguns temas. Quais seriam esses temas, Flávia, em que a concentração, em que eu tenho uma maior concentração das questões de peça em direito administrativo? Agentes públicos é um tema, sim, não só na primeira, mas na segunda fase. É difícil você encarar aí uma segunda fase em que não tenha uma questão sobre agentes públicos. Tá? 812 de 90, Constituição, muito comum. E quando eu falo agentes públicos também, eu estou colocando improbidade. Questão também sobre improbidade é bastante comum na segunda fase. Então, agentes públicos é um tema bastante pedido. Licitações. Aí fala, mas licitação é difícil. Não esqueça, nós estamos falando de segunda fase. Segunda fase você leva a legislação, não é isso? Primeira fase, tá, beleza, aí você tem que lembrar de tudo. Então, segunda fase, você tem lá a sua legislação, que é onde vai estar a sua resposta, que vai te auxiliar. Então, se cai licitação na segunda fase, recai, é muito legal. Porque você tem toda a legislação para dar o suporte para você fazer a peça ou responder as questões. Então, agentes públicos, improbidade, licitações, contratos. E dentro de contratos, o contrato de concessão, da Lei 8987 de 95. Essa lei despenca nas provas de administrativo. Contrato de concessão, Lei 8987 de 95. Uma lei curtinha, vai estar lá com você, você vai ter, assinalado o que é mais importante. Pô, tranquilo, Flávia. Agentes públicos, improbidade, licitações, contratos, contrato de concessão, são os temas mais pedidos na prova. Ok? Mas nunca cai outro? Claro que cai, né? Poder de polícia cai? Cai, poder de polícia. Na primeira aula que a gente faz depois de administrativo, da segunda fase, a gente faz uma análise das provas anteriores, os principais temas. Esses daí que eu falei são os principais temas. Mas também temos questões de poder de polícia, por exemplo, que podem aparecer na prova. Ok? Mas esses são os temas mais pedidos, com certeza. Aconselho, dá uma olhadinha no vídeo de constitucional, tributário. Dá uma olhadinha nas provas anteriores de administrativo, olha lá, gostei e tal, como eu brinquei, pintou uma química entre a gente. Pensa um pouquinho, direito público, gosto, tenho uma certa afinidade. E se você responder sim a essas, vamos dizer, essas perguntas ou essas indagações, pensando aí, eu acho que a administrativa é uma boa área para você. Tá? Aqui você vai ter aula comigo, com a professora Patrícia, professor Celso, professor Paulinho, o Paulo Henrique, vai ter também com o professor Ricardo, com o professor Beto. Esses são os professores que você vai ter aula aqui na segunda fase. Temos várias ferramentas que vão te auxiliar, não só, obviamente, em direito administrativo, mas em qualquer outra área. Porque tenha certeza do seguinte, independente da área que você escolher, aqui no Damásio você vai encontrar professores competentes e comprometidos com a sua aprovação. Tá bom? Mas eu vou gostar muito se você escolher administrativo e vir trabalhar aqui com essa tia gordinha e descabelada. Tá bom?
beijo enorme, faça a sua escolha, estude, bora lá buscar essa vermelhinha. Até mais.